conselho que você dá para quem tem ideias, mas tem medo de propô-las dentro da empresa? Ah, vai com medo mesmo. Adoro. É igual empreender, vai com medo Vai com mesmo. Papo com a Pazzi, o seu podcast semanal. Por trás de todo crachá existe uma história que merece ser contada. O Papo com a Paz é um podcast para conversar olho no olho com pessoas incríveis, conhecer seus bastidores, paixões e aprendizados, sempre de um jeito simples, sem jargão e com histórias que aproximam. Cada episódio é um convite para se inspirar e se conectar de verdade. E hoje eu estou aqui com a Nay Correia, mineira, 47 anos, mãe de pet da Billy, uma bulldog francesa incrível. E ela é multicarreiras, é uma mulher que é impossível definir numa carreira só. Atualmente, ela é head de inovação do grupo AD Shopping, além de ser professora, palestrante e co-hosting do Trends News Talks, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje, a temática que nós vamos trazer é interessantíssima, o papel do intraempreendedorismo nas empresas. Você já conhece? Não? Vamos conhecer. Nay Correia, obrigada por estar aqui comigo e aceitar o convite. Obrigada a você, Pazzi. Prazer, uma honra estar aqui com você nesse bate-papo. Tá num bate-papo com amigos é melhor ainda, né? Não é? Sem dúvida. E aí eu queria que você começasse falando para o pessoal o que é intraempreendedorismo de um jeito bem básico, para quem não conhece, saber o que significa. O B do básico do intraempreendedorismo, né? Isso. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal, da mesma forma que as pessoas sentem vontade de empreender fora de uma empresa, ter seu próprio negócio, né? E aí pesquisar alguma coisa, ter uma ideia, abrir um negócio, que pode ser um negócio físico, um negócio online, o intraempreendedorismo é esse lado dentro da empresa. Então, na verdade, é uma habilidade, né, que as pessoas podem desenvolver, mas dentro da empresa funciona exatamente para que você coloque a sua ideia de maneira estruturada e aí execute ela dentro da empresa com apoiadores, com patrocinadores, com investidores. Então, tem toda a lógica do empreendedorismo por trás. Ótimo. Nossa, já deu assim um monte de perguntas aqui, gente. É muita riqueza. Então eu quero começar de um ponto muito importante que você falou. Por que alguém, na sua visão, optaria por seguir essa carreira dentro da empresa e não necessariamente abrir seu próprio negócio? Porque é um limiar. Você é um dono de um negócio, mas dono de um negócio de outras pessoas ou outras sociedades, né? Por que o que você acha que motiva uma pessoa a empreender no negócio dos outros e não no seu próprio negócio? Empreender no seu próprio negócio envolve riscos muito altos, né? Então, além da coragem de você estar fora de um ambiente corporativo, você tem que investir seu próprio dinheiro para poder fazer um negócio acontecer. Quando você está dentro de uma empresa, você tem o patrocinador que é a sua empresa. E você está num ambiente que é um ambiente conhecido, é um ambiente onde você sabe onde as dores estão, porque você está dentro daquele negócio, junto com as pessoas daquele negócio, entendendo o que o cliente precisa ou o que uma área precisa, que a sua ideia vai colaborar para a gente lançar a partir dali ou um negócio ou uma nova forma de fazer. Então, você tem patrocinadores dentro da empresa. A maior facilitação é essa. Então, você corre risco junto com a empresa. Você tem o seu investidor é a empresa que você trabalha. E isso também é um fator de alavanque de carreira. São desafios diferentes, eu entendo, né? Porque, por um lado, você tendo seu próprio negócio, como, sei lá, por exemplo, eu sou dona de negócio, né? Você é obrigada a ter uma multidisciplinariedade, né? Porque você tem que olhar o financeiro, você tem que olhar o administrativo, você tem que olhar o marketing, você tem que olhar a tecnologia, enfim, você tem que olhar um todo, né? Uhum. Você tem que jogar em todas as posições de um time de futebol, quando, às vezes, dentro de uma empresa, no intraempreendedorismo, você também tem alguma multidisciplinariedade, mas tem algumas coisas que, às vezes, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar com o financeiro, com o jurídico. Na verdade, precisa e até, às vezes, muito mais. Porque dependendo da empresa que você está, se é uma empresa, uma grande corporação, por exemplo, você tem todas as preocupações da mesma maneira. Porque se você tem um lançamento de um produto ou um lançamento de um e-commerce, alguma ideia dentro de um e-commerce ou qualquer coisa dessa natureza, vai envolver a análise financeira, jurídica, da mesma maneira.
A diferença é que quando você está sozinho empreendendo, né, na sua própria empresa ali, você tem que correr atrás de tudo, Do sozinho, budget, do né? investimento inicial. Investimento, do Ah, seu tá. jurídico, do etc e tal. Dentro da empresa, você já tem essas áreas. Então, você trabalha com elas como parceiras da sua Um ideia. corpo consultivo. Um corpo consultivo para Ah, colocar a sua tá. ideia Tá. no ar. Mas Mas também a cobrança deve ser muito maior, porque você tem chefes ali. exatamente. Você tem chefe, você tem prestação de contas, você tem LGPD, você tem todas as coisas que envolvem ali a tua ideia. Para falar a verdade, eu acho muito mais difícil intraempreender do que empreender. Porque empreender você corre riscos mesmo. Você coloca sua cara no jogo, Mas vai sozinho, né? mas sozinho, mas você vai. E exatamente por ser sozinho, muitas Isso. vezes você erra, muitas vezes você corre riscos mais altos, mas você faz. Você também não tem a barreira de tempo, você não tem a barreira de impedimentos que numa grande corporação você tem. Então eu chego a falar que o intraempreendedorismo é mais, Desafiador. é mais desafiador do que o empreendedorismo. Não sei se faz sentido, veja. Eu vejo como empreendedor. Vamos fazer assim: eu trago a visão empreendedora, você traz a do empreendedor e a gente vai comparando. Vamos ver se faz sentido para vocês também. A do empreendedor, eu vejo que quando a gente está seguindo numa linha, justamente por de repente não ter. Claro, chefe todo mundo tem, né? A gente tem nossos clientes, que o mercado e tudo mais. Mas você está indo numa linha, eu de repente falo, putz, essa linha não está indo bem, vou por aqui. Você não precisa pedir a benção para ninguém. No intraempreendedor, como isso funciona? Então, a maneira como eu mais indico é você criar um projeto de tiros curtos, né? Para você, ou seja, Já é uma dica. você vai montar um projeto, né? Um projeto de intraempreendedorismo, vai colocar uma ideia no ar, faz numa jornada de teste, numa jornada de inovação mesmo. Tá. Por quê? Os movimentos são mais lentos e, ao mesmo tempo, isso abre espaço para você modificar o que não está dando certo. Porque, sim, você vai ter que revalidar quando a sua rota muda de jogo. Então, tudo aquilo que você validou com o jurídico, com o financeiro, com o seu chefe e com os patrocinadores daquele projeto, que podem ser uma outra área, por exemplo, se você, no meio do caminho, entendeu que você não está na rota certa, você vai ter que renegociar uma nova rota para testar um novo jeito de fazer. Então, tiros curtos, projetos ali de 3 meses, valida, vê se é aquilo mesmo, tem que fazer alguma mudança de rota, coloca uma nova meta e por aí vai. Fantástico. Gente, dica de milhão essa daí, hein? Pega, compartilha com o seu pessoal aí essa daí para assistir o episódio todo, que tá só começando aqui. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando você lembra de você ter tido contato pela primeira vez com essa palavra, intraempreendedorismo, quando você olhou isso, você falou assim, cara, o que é esse negócio? Mesmo que não tivesse esse nome, mas você falou assim, nossa, construir alguma coisa minha dentro de outra empresa? Que é esse? Ou um livro? Não sei. Quando foi? Na verdade, foi assim, minha carreira ela foi muito diversa, né? Eu formei em relações públicas e dali eu fui tendo várias jornadas de carreira, né? E então eu fiquei, como eu formei em relações públicas, eu acabei migrando para a área de marketing, trabalhei os 10 primeiros anos em marketing, depois fui para franquias, trabalhei Nossa. quase 20 anos em franquias e no meio desse caminho entrou inovação e tecnologia. E há 8 anos eu estou trabalhando com inovação e tecnologia em diversos segmentos. Lá na jornada entre marketing e franquias, eu fui começando a sentir um incômodo muito grande, porque eu ia para algumas empresas e não conseguia implementar coisas. E aí, a jornada também de relações públicas, ela ensina um pouco essa cadeira do intraempreendedorismo como habilidade, né? Como a habilidade de você implementar coisas dentro de uma corporação. Tá. Então, desde ali eu já lia sobre isso, eu ficava tentando entender como que isso era possível, se existia algum método, se não existia algum método. Eu só consegui implantar algum método de intraempreendedorismo quando eu saí para fora das empresas, fui empreender, que foi na minha jornada com franquias. Então, eu empreendi durante 10 anos e aí quando eu retorno agora para corporações, é que eu consigo implementar intraempreendedorismo com método, né? Então, eu posso dizer que, ao mesmo tempo
uma coisa alimentou a outra, né? O empreendedorismo me alimentou a entender melhor como eu implementaria o empreendedorismo naquela época que eu me sentia uma carta fora do baralho dentro das empresas. Porque dependendo do ambiente que você está, você não consegue trazer suas ideias e implementar. Porque é um ambiente quadrado, porque é um ambiente que a sua liderança ela não quer mudar o jogo, ela quer fazer o by the book, né? Então você tem algumas limitações que te fazem sentir ali meio que dentro de um quadrado, né? O intraempreendedor, ele tem uma outra característica, ele vai olhar para aquilo que ninguém quer resolver, ou aquilo, sabe? Muitas vezes eu ouço nas empresas assim, não, eu não quero mexer nisso agora. Ou isso aqui eu não vou levantar a mão, porque senão eu que vou ter que cuidar. O intraempreendedor, ele não tem essa. Ele vai falar, não, eu quero cuidar e eu quero transformar isso aqui dentro da minha empresa. E ele faz isso com algumas motivações. Ele faz isso com uma motivação, muitas vezes, pessoal, de ter essa característica de alguém que quer transformar alguma coisa, ou ele faz isso por uma motivação de mudança de carreira. Porque muitas vezes a jornada do intraempreendedorismo te levam a promoções, a movimentos diferentes de uma carreira dentro de uma empresa. Nossa, a gente falou tanta coisa aqui. Eu quero traçar aqui, a gente vai falar sobre perfil, sobre a empresa e sobre carreira. E aí eu quero entender contigo aqui, assim, perfil. Você acha que essas pessoas, elas têm uma característica, quer dizer, que elas têm, mas que, observando a individualidade delas, quais são aqueles pontos que você vê assim, cara, aqui é a farinha do mesmo saco, eu consigo perceber esse elemento comum nessas pessoas. O que você consegue perceber de comum? De comum no intraempreendedorismo. No intraempreendedor. O que você consegue ver nele? Você falou, por exemplo, arrojo, você falou algumas coisinhas. O que você consegue perceber? Eu acho que curiosidade é um ponto alto, é uma pessoa inquieta, né? Porque ela não é satisfeita com o status quo, ela sempre está olhando o que ela pode movimentar, e é uma pessoa que sabe ter muita resiliência, porque... Inquieto não é ansioso. Inquieto não é ansioso. É querer a mudança, né? Inquieto no sentido de eu tô vendo algo que é errado, eu tô vendo algo que pode fazer aquela empresa decolar em outra direção, em uma direção diferente, uma direção de outros resultados, e eu quero fazer parte desse movimento. Então, ela tem esse impulso do movimento, de transformar. Tá. E ainda ela tem uma capacidade de resiliência absurda. Ela é a pessoa capaz de tomar não e com um sorriso na cara, sabe? Sim. Porque ela vai tomar não o tempo todo. Não do financeiro, não do jurídico, não porque não tem esse investimento. Até porque ele tem que ter muitas alianças, Ele né? tem que ter muitas alianças, ele tem que desenvolver muito relacionamento. Então tem que ser uma pessoa também de conexões, né? De saber fluir bem ali para conseguir colocar o teu projeto de pé. Né? Esse tomar não, eu acho que é uma questão muito fundamental, né? Porque aquela pessoa que ela se conforma com o não, né? Não, isso não é problema meu, é do outro. Exato. Ali já é assim. Já é uma quebra. A gente pode até dizer assim, não sei quem é o perfil ideal para o intraempreendedor, mas este perfil não é. Exato. Este perfil não é. Não é, porque ele vai levar não da mesma forma que o empreendedor leva não toda hora. Não de um cliente, não de uma proposta, não do mercado. É mais não do que sim. É mais não do que sim, exatamente. Então, ele precisa estar pronto para ter esse jogo de cintura, essa resiliência, furar os bloqueios, hackear o sistema de vez em quando. O que é hackear o sistema? Hackear o sistema, pessoal, é de vez em quando você tem que arriscar também dentro da empresa e falar... Eu vou fazer, eu vou testar e eu vou mostrar, eu vou voltar lá naquela área que me disse não, que eu testei num pedaço com segurança e a gente conseguiu um bom resultado. Vamos em frente agora? Então, às vezes, você tem que ter a habilidade ali de fazer de diferente mesmo, sabe? E aí eu volto às alianças que eu acho que é importante e aquilo que você falou dos tiros curtos, né? Porque, de repente, gente, isso pode ser uma saída, aqueles 3 meses que ela falou. Me dá 3 meses. Você conquistar a confiança, né, Nay? Você pode chegar lá, me dá 3 meses. Exato. Me dá essa confiança daqui, eu vou fazer. Exato. Exatamente. E aí você
traz todo mundo para perto, E aí né? você vai trazendo e conquistando. Não é uma garantia, mas não é garantia. você vai lá. E importante também definir suas metas, seus indicadores, como em todo projeto, né? Não sair fazendo também o projeto de ponta cabeça. Mostrar que faz sentido. Aí Tá. eu acho que assim, o que para mim foi uma forma de colocar o intraempreendedorismo de pé foi trazer ele para dentro de programas. Então, Tá. hoje, na cadeira de inovação, né, ou as empresas que têm esse perfil da inovação como parte do valor da empresa, elas criam programas de intraempreendedorismo. Então, assim, para mim foi o clique foi quando eu conheci a Voz Sem Asas, que é uma empresa que me ajudou muito nesse processo de intraempreendedorismo, de criar um programa específico para as pessoas internas colaborarem, né? E aí, dentro de uma metodologia quase de criar uma startup dentro de uma empresa. Então, você analisa problema, você analisa quem é seu cliente, você analisa o mercado, você se compara às soluções internas e é uma jornada, né? Então, de certa forma, é até uma jornada de educação empreendedora para os colaboradores de uma empresa. E aí, a partir daí, a gente conseguiu evoluir em projetos que deram bom, né? Que foram interessantes. Vamos entrar nessa seara aí que eu ia falar. Como que a empresa... vamos começar do básico, né? Vamos agora direcionar um pouquinho. A gente falou bastante do intraempreendedor, vamos falar da empresa. Você acha que tem um tipo de empresa que seja o ideal, um ambiente de empresa, uma cultura de empresa que seja ideal, ou ao contrário, por eliminação, esta não funciona? Sim ou não? E qual seria? Uhum. Como que você vê isso? Eu vejo, Primeiro pedaço. eu vejo da seguinte forma: a empresa tem que estar aberta, sim, a uma cultura de maior colaboração, uma cultura onde ela aceite erro, onde ela aceite experimento. Então, normalmente, as empresas que estão entrando na jornada de transformação digital, Tá. ou que já estão mais avançadas na jornada de transformação digital, ela aceita melhor esse tipo de programa, porque ela consegue conduzir isso de forma estruturada. A empresa que ainda está muito quadrada, muito embrionária, processos muito arcaicos, a cultura muito comando e controle, não funciona. Porque a gestão daquela empresa, ela não imprime a questão do erro e né, dos pequenos erros, do testar, que vão acontecer. Como no empreendedorismo, né? Em qualquer jornada de inovação, né? E em qualquer empresa, né, vai acontecer, porque a empresa, ela é um órgão empreendedor, né? Seja ela no modelo comando e controle ou no modelo mais inovador, mais transformador. Mas a tendência é que nessas empresas que já têm uma cultura mais rígida, que o sucesso de um programa desse seja um pouco menor. E eu acho importante as empresas se respeitarem e se conhecerem, né? Total. Porque eu vi achar muito... o tempo certo, né, de fazer, talvez. Porque em inovação, o que eu vi muito, esse tema assim, eu já trabalhei bastante sobre ele, não sobre empreendedorismo. Eu via muito isso quando estava no hype, né, há 15, 20 anos atrás. Queremos criar um programa de inovação, mas a empresa não estava preparada, ela queria porque era moda. Exato. Tá ali. Então eu acho que a gente tem que se respeitar e saber assim, como toda moda, não é para mim esse tipo de sapato, então não use. Exatamente. Né? Não é porque tá na moda. Então, acho que a empresa primeiro alcance primeiro a sua base estrutural para que você depois possa implementar. Né? Ótimo. Porque qualquer empresa pode implementar programas de inovação, empreendedorismo ou a jornada que for. Mas ela tem que ela tem que estruturar essa cultura de transformação. Sim. Senão pode dar ruim. Tempo e dinheiro jogado fora. Pode ser tempo, dinheiro, frustração de quem está envolvido, né? Então E aí você falou programa. Eu gostei muito dessa palavra. Explica para o pessoal o que é construir um programa, porque
É uma agenda paralela, né? Não é É um uma agenda paralela. departamento, não é uma vice-presidência, é um programa. Então, explica o que é um programa dentro de uma empresa, de uma forma De genérica. forma geral, né? É, Bom, sempre vai ter uma área que vai governar esse sim, programa, né? Então, normalmente, dentro das corporações e intraempreendedorismo, sim, é a área de inovação tá, ou a área de RH, porque, como eu disse, é um processo educativo. tá. Mas hoje está muito mais ligado a áreas de inovação, áreas de transformação digital, inovação, do que efetivamente a áreas de RH. Mas o RH é um dos grandes apoiadores, porque ali eu vou ter um processo de educação realmente muito grande, inclusive essa jornada de carreira, né, das pessoas Certo. sendo melhorado, tá? A partir dessa colocação do programa com uma área gestora, Uhum. você vai criar o que você quer para o seu programa. Eu vou deixar as pessoas trazerem ideia livremente. Eu vou determinar um tema, uma Então a temática. dinâmica, você cria qual que é Você a cria, forma? você cria toda a forma desse programa. Eu vou trabalhar com X ideias, eu vou trabalhar dentro de determinados pilares, né? Então, vou trabalhar com tecnologia, inteligência artificial e, sei lá, growth. E eu quero que as ideias estejam baseadas nesses pilares, ou qualquer coisa dessa natureza, para também direcionar. Porque quanto mais amplo você tem, mais chance de um programa de empreendedorismo é dele virar aquela tradicional caixinha de sugestão. Ou o muro das lamentações. Olha! Não tem tal coisa na empresa e eu quero implementar. E que nem tudo você resolve com programa Claro. de empreendedorismo. Claro. Então, quanto mais você direciona para um foco, eu até aprendi ao longo do caminho que você ligar o foco do programa aos pilares estratégicos da empresa, você tende a ter maiores resultados no final. Não Então, só o começar educacional, mais focado e menor. começar Por isso que é focado. programa, né? Então você Por começa isso que é com uma série de programa. regras. Uma série de regras. Vão ser esses os pilares, o Exato. orçamento vai ser esse, os participantes vão ser esse. Então é uma. Os a participantes duração, em si a gente nunca sabe. A gente sabe, você pode os quantificar a stakeholders, né? quantidade que você quer de participantes. Os stakeholders já é mais fácil, porque você pode definir. Quero colaboradores de todas as áreas, ou colaboradores só da área de tecnologia e da área de marketing. Você até pode fazer programas bem direcionados. Eu quero trabalhar com os colaboradores de dentro da empresa e com startups do mercado ou empresas de soluções do mercado, para o programa enriquecer em termos de ideias, soluções, e tem soluções. prazo também nesse programa? Tem prazo. Isso? Resultados esperados, KPIs que você falou e tudo? Tudo, né? Então você define quanto tempo de duração, como que vai ser a etapa de cada processo ali, de cada etapa do programa, né? Desde a inscrição para o programa, como que vai funcionar durante o programa. Tem programas que duram 4 semanas, tem programas que duram 3 dias. Em 3 dias você tem ideia e a solução sendo formatada para depois você executar as POCs e MVPs. Para iniciar, é isso, para definir o que vai Exatamente. ser feito. Exatamente. Tem programa que começa com hackathon, né? Que é uma. O que é hackathon? Muito bom. Fala o que é hackathon. Hackathon, pessoal, é uma jornada como se fosse uma maratona. A maratona você tem ali um prazo nas maratonas que a gente fez dentro das empresas que eu trabalhei, a gente fazia uma maratona ali de 3 dias, onde as pessoas ficavam enlouquecidas. É maratona mesmo. Maratona mesmo, né? Então eles tinham atividades das 9 às 9 da noite, durante 3 dias, para sair dali com ideia e já com um plano para aquela solução acontecer. Não é o desenvolvimento, gente, não é o desenvolvimento, plano. O plano. Isso. Né? E isso tudo, muitas vezes, paralelo ao que elas estavam fazendo. Então, as pessoas que se inscreviam, elas queriam muito mesmo participar
de um processo de criação colaborativo na empresa. Que já tem a ver com a resiliência, com isso tudo que você Que está já falando. tem a ver com Os nãos. Porque, gente, isso é muito legal, esses programas de maratona. Eu já participei de alguns na área de inovação, não de empreendedorismo, que não deixa. Elas estão muito irmãs, né? Elas são muito ligadas, porque é para ver se para em pé. É tipo aquilo que você está com seu amigo e fala, gente, vamos ter uma ideia? Vamos, mas numa ideia mais estruturada, como ela falou. É um prazo, quem vai trabalhar, qual vai ser a responsabilidade de cada um, o que eu preciso fazer para isso dar certo. A gente não explicou, mas stakeholders são os apoiadores. Quem você vai precisar? Ah, eu vou precisar de fulaninho de tal, ou se você não sabe o que é fulaninho de tal, mas eu preciso de uma pessoa do jurídico. isso. Ah, eu preciso de 10 pessoas para ir a campo e fazer uma entrevista. Isso são stakeholders. Você precisa dos seus apoiadores, porque ninguém faz nada sozinho. Então, 2, 3 dias parece pouco tempo, mas é o suficiente para dar certo? Não. Mas Pra pelo criar o menos para criar um plano para poder ver. E, de novo, se essa pessoa não está preparada, mas 12 horas no dia, Paz, e por 3 dias, sim, porque se essa pessoa não está preparada para passar por essa maratona, muito menos para uma jornada de empreendedorismo, não é isso? Exato. E aí, a partir daí, ela vai. E óbvio, né? A gente saía muitas vezes de uma inscrição, assim, o maior programa que eu fiz, a gente teve 1.000 inscritos. Nossa. E aí você chega na jornada final com um volume bem menor, porque é exatamente É um uma maratona. Na maratona, todo mundo que se dispõe a treinar uma maratona de corrida sabe o quão difícil é treinar para uma maratona. E aí as pessoas desistem nos 5 quilômetros, no 10 quilômetros, no 30 quilômetros, né? Eu já fiz uma maratona e quase desisti acho que no 34, eu estava exausta, corri os 42. Então, Nossa. eu quase desisti, acho que foi isso, nos 34 eu quase desisti, e aí veio do meu lado os apoiadores, né, durante uma maratona, e falou, não, vambora, vão, que você vai conseguir chegar. Então, isso também acontece na jornada da empresa, né? Você tem as pessoas que queriam muito, mas aí, de repente, a área dela ficou confusa, com muitas atividades, e ela está desistindo porque ela não está conseguindo conciliar os horários. Tem pessoas que abandonam no meio. Tem pessoas que esperavam que seria mais fácil, e aí viu que não vai ser fácil, que ela que vai ter que fazer, que ela que vai ter que correr atrás, que ela que vai ter que construir materiais. Ela fala, não, isso não é para mim. Assim como tem os maratonistas que cruzam a linha de chegada. Então, você sai de um programa, às vezes, de 1.000 pessoas e chega no final com, deixa eu ver, eram 30 grupos, vezes 4, 120 pessoas. Nossa! Né? É uma quebra, é uma quebra bem grande, né? Se a gente for pensar. Mas é isso, é a quebra natural de quem tem a característica também de ser um empreendedor, seja onde for, né? Porque esse intraempreendedor, ele está pronto para criar um novo negócio fora da empresa a qualquer momento também. Esse seja o melhor caminho também, como você deu aquela dica dos 3 meses do tiro curto, como você falou, para se testar. Esse também seja um ótimo jeito de você se testar. Se você é feito desse material, que não é um julgamento de valor se é bom ou se é ruim, é diferente. É outro tipo de pessoa, é outro tipo de material, né? É outro tipo de material. Temos material para todos os tipos, né? Todos dentro os tipos, de uma e todo mundo tem valor, né? Exato. E aí, falando agora de frustração, você já teve resistência em algum, obviamente não precisa expor nada, mas em algum lugar, porque todos nós temos, né? E como você lidou com isso? Frustração desde sempre, né? A gente tem em qualquer ambiente, né, gente? Aí seja no corporativo ou seja empreendendo, né? Como eu tive nos dois lados. No corporativo, especialmente por essa mistura de cultura e tipo de liderança. Tem liderança que ela realmente não é uma liderança apoiadora desse tipo de programa, porque ela não quer se expor, né? Ela não quer sair do by the book. Então, ela tem até medo ou de indicar os seus colaboradores, e isso gera frustração dos próprios colaboradores. Eu já tive frustrações de modelar um programa de uma forma e ao validar com a diretoria não quer mexer nesse cantinho aqui porque sabe que é muito sensível, né? E a gente sabe que é transformador, mas
a diretoria acha muito sensível. Então, você dá um recuo, você remodela o programa e segue em frente. Então, assim, a frustração faz parte do jogo e você tem que saber lidar com ela. Acho que é uma das coisas que a resiliência ali vai te trazer. Né? Se você não pode ir pelo caminho da direita, você vai ter que testar o da esquerda ou do caminho do meio. Então, você vai ter que ter a habilidade de lidar com essas frustrações. As frustrações dos nãos que você toma, né? E nem que seja você entender que, de repente, ou esse caminho não é para você, ou às vezes esse caminho é para você, mas não naquele lugar. Exato, exato. Vou contar até uma história, obviamente, de novo, sem expor nada, mas uma história que aconteceu comigo há muitos e muitos anos atrás, até porque eu já empreendo há 28 anos, né? Mas eu queria muito, não fazia parte das minhas responsabilidades, e eu queria absorver uma outra coisa que um outro departamento me pediu, e era muito bacana, era inovador, e eu daquele meu jeito, bora, já tinha minha veia empreendedora ali, bora, compartilhei com a minha direção o que eu queria fazer, falou, Patrícia, mas não faz parte dos seus objetivos. Eu disse, não, mas não tem problema, os meus objetivos estavam todos, eu estava com meus KPIs, com os meus objetivos todos mantendo, eu falei, mas tudo bem para você, não tem problema, não vai acontecer nada aqui. Eu disse assim, não me cause problema, só faltam 18 anos para eu me aposentar. Pois é. E eu falei, então nós seguiremos caminhos distintos. E eu entendi que aquele não era o meu lugar ali. Exato. E eu fui empreender, porque na verdade assim, não tinha nada de errado nem com a pessoa, nem comigo. Ele cumpriu o plano dele, se aposentou depois de 18 anos. Exato. E foi feliz na vida dele. Eu fui feliz. Estou aqui empreendendo há 28 anos. Exato. E tá todo mundo bem. Então, às vezes, eu acho que tem isso da gente respeitar, porque a gente julga muito. E a pessoa ela tem a jornada dela e ela tá respeitando a jornada dela e você também tá respeitando a sua jornada. E uma coisa que acontece muito nas corporações são as mudanças de etapas da corporação, né? Então, a corporação, ela pode mudar de CEO, e isso muda completamente. Totalmente. A gestão, e aí o seu programa de intraempreendedorismo, ele pode ser jogado ali para um plano B. Você pode ter a mudança de liderança. Sim. Como eu passei, a mudança de liderança foi muito característico num dos lugares que eu passei. A gente tinha um líder que apoiava completamente todas essas criações que a gente fazia de novos programas, de formatos diferentes, de eventos diferentes, né? Porque se torna um evento ali, da forma como a gente trazia isso para dentro da empresa. E aí, quando ele sai e a gente cai numa outra área, esse outro gestor, ele era completamente diferente. Ele era o by the book, fazer o básico para gerar o maior resultado. Não me importa muito a educação das pessoas, porque eu vou conseguir o resultado por outra maneira. E, de novo, não tenho certo ou errado. Mas, com certeza, nessa segunda liderança aqui, a gente teve momentos frustrantes, porque o programa estava decolando. Na hora que o programa estava decolando, a gente teve que fazer uma ação de recuo e detonar as ideias que tinham em andamento. Né? E assim, o papel da liderança ele é fundamental, é inegável, mas a inquietação que você falou, o inquieto, que eu adoro essa palavra do inquieto, né? A sua inquietação, ela não pode ser parada por causa disso, né? Você tem que respeitar, porque é obrigação nossa respeitar, mas a sua inquietação ela tem que ser direcionada para outro lugar. E aí, qual é o conselho que você dá para quem tem ideias, mas tem medo de propô-las dentro da empresa? Vai com medo mesmo. Adoro. É igual empreender, vai com medo mesmo. O que a gente precisa muito entender só são cenários, né? Assim, você precisa ter uma leitura de cenários, entender se é o momento ideal para aquela ideia e procurar os stakeholders certos. Quem são os patrocinadores certos? Nossa, brilhante essa ponto. Dica. Porque, às vezes, você está ali batendo numa tecla, numa mesa. Isso acontece muito nos programas de intra, né? Gente, presta atenção nessa dica, hein? Vai. Você, muitas vezes, está ali batendo na tecla, achando que a Pase é a patrocinadora do seu projeto. E a Pase fala, não estou com tempo agora, isso não é prioridade da minha área, e etc, etc. Muitas vezes, você tem que buscar esse patrocinador em outro lugar. Supondo que a Pase fosse a área de negócio, e a gente tem uma outra pessoa, o Joãozinho da área de tecnologia.
para a Paz agora, ela não está conseguindo absorver esse projeto, mas o Joãozinho, ele tem na meta dele absorver um projeto da tua natureza, da natureza da ideia que você quer levar. Então, às vezes o patrocinador só muda de ambiente. Então, você tem que ter esse olhar de cenários para você vencer. Exatamente, para você vencer esse medo de que tem que trazer. E assim, eu sempre falo, alinhar com a sua liderança é fundamental, porque se a sua liderança não tiver essa visão de apoio, você também vai ter dificuldades de executar alguma coisa fora da sua jornada natural ali de atividades. E aí, se você tem uma liderança que é um pouco mais restrita, talvez você tenha que mostrar para ela, como você tentou mostrar, que você consegue dedicar horas extras da sua vida para aquela grande ideia que você quer tocar, sem atrapalhar o seu trabalho natural. E se você pudesse resumir em uma frase, qual é o legado que você acredita que esses programas e esses projetos resultantes dos programas de empreendedorismo deixam para as empresas que acreditam nisso? Uma frase, um parágrafo, um pensamento que você acha eu sempre falo que o intraempreendedorismo ele deixa uma jornada de educação empreendedora muito importante. Tá? Por quê? Ele ensina as pessoas uma nova forma de fazer negócios, com um olhar de negócios dentro da empresa. Então, eu não estou ali naquela empresa para assinar meu ponto de manhã, cumprir minhas atividades da minha área, entregar sem estar conectado, muitas vezes, aos indicadores maiores ou às metas corporativas da empresa. O intraempreendedorismo, ele te dá essa visão, uma visão mais ampla e de uma maneira diferente de fazer. Porque você não vai estar fazendo as coisas, de novo, no by the book. Você vai pesquisar, você vai olhar para fora, você vai criar um novo olhar de como fazer. Então, uma das principais colaborações é a educação empreendedora, que hoje faz falta nas empresas. Você não quer, né, as empresas, quando você vai ali avaliar no Fórum Econômico Mundial quais são as características que você quer dos seus colaboradores, aparecem várias características e muitas delas associadas ao que é o intraempreendedorismo. Então, ter visão analítica, ter conhecimento de inteligência artificial hoje em dia aparece. Então, tudo isso você pode trazer para dentro do programa e trabalhar, veja bem, as habilidades dos seus colaboradores, empresas, podem ser trabalhadas dentro de um programa de intraempreendedorismo. De uma forma mais ágil também, né? De uma forma mais ágil, e trazendo esses pilares que são importantes para que a empresa desenvolva nos seus colaboradores. Então, você sai até de um modelo tradicional de um treinamento para um modelo produtivo de treinamento, onde você treina pessoas através de projetos que beneficiam a própria empresa. Excelente. E o que te... Não consegui resumir em uma frase. Não, mas não tem problema. Pode falar quantas frases forem aqui. E o que te atraiu? Por que esse assunto que começou como um projeto, uma necessidade, uma dor, você falou quando veio da franquia e tudo mais, por que você se sentiu atraída? Porque tudo passa, né? São ônibus que vão passando na nossa frente, a gente falava cavalo, né, que passou na nossa frente. Por que esse assunto te atraiu tanto, dentre tantos assuntos? Eu sei que vários te atraem também, porque eu conheço a Naya, fora daqui ela também é uma grande amiga, e eu sei que muitos assuntos te atraem, mas por que esse te atrai tanto? Eu acho que o que mais me atrai nesse assunto é a possibilidade de você poder transformar a sua carreira. E é uma coisa que, com essa minha jornada que eu contei lá, saindo do marketing, indo para a franquia, vai empreender, volta para a corporação, volta a empreender, vai para outra corporação. Nessa jornada multicarreiras, uma das coisas que eu até criei foi uma mentoria para ajudar as pessoas a se movimentarem nesta jornada de carreira, seja ela qual for, seja ela dentro de uma empresa, seja ela empreendendo para fora, ou seja ela intraempreendendo dentro da empresa. E aí, quando eu montei essa mentoria, porque foram experiências que eu vivi, eu passei sem metodologia, eu fui... Você fazia com conhecimento de causa. Eu fazia com conhecimento de causa, com conhecimento de vivência.
Daí eu fui entendendo o quanto que este assunto para dentro das empresas é importante, não só do ponto de vista da corporação, mas do desenvolvimento das pessoas em carreira, na sua própria carreira, o investimento das pessoas na sua própria carreira, porque tem uma métrica que a gente consegue tirar desses programas que normalmente as pessoas 20% das pessoas que participam, que são aquelas que mais se dedicam para aquela coisa sair, aquelas que têm mais Sim. resiliência, que é mais inquieta, que não se deixa se afastar pelos nãos que recebe, essas pessoas são promovidas, essas pessoas podem ser promovidas, podem mudar de área, porque elas se reconhecem de forma diferente, e podem, inclusive, sair da empresa e empreender, porque elas descobrem ali uma habilidade que não cabe mais para elas aquele espaço, elas saem para empreender. E, às vezes, ela empreende através da empresa, porque hoje esses programas, eles são uma seara para que as empresas criem novos negócios, o tradicional venture building, né? Então é esse o transformar das pessoas que você está falando. É esse o transformar das pessoas. É ela ter a certeza que nesse processo educativo que ela recebe, ela consegue se desenvolver e transformar a carreira dela da forma que ela quiser. Se descobrir, né? Porque de repente nem ela sabia, né? Nem ela. E assim, eu tô falando de pessoas. Quem pode participar de um programa desse? Qualquer pessoa. Então, imagina, eu estava numa empresa que tinha 130 mil colaboradores. Eu tinha a pessoa que ficava atrás de um balcão de uma farmácia. Sim. E que trouxe ideias trouxe uma ideia fantástica para poder gerar mais dados para os gerentes das farmácias, né, desse lugar. Como eu tinha gente que cuidava de estoque. Nossa. E fazia as reuniões com a gente atrás de estoque, fazia para trazer uma ideia de implementar uma nova moeda, tipo um Bitcoin. E nunca tinha se percebido antes com a oportunidade de ser... atrás do estoque. Que maravilha. Atrás do estoque é primeiro emprego, lindo, se a gente né? for pensar. Né? Então, essas pessoas se transformando através de um programa desse. Né? Então, a possibilidade da pessoa crescer muito com essa jornada é uma das coisas que mais me atrai. Por quê? Porque eu sempre tive para mim essa visão de jornada de carreira. Toda vez que falava nessa mentoria, eu falava do seguinte: você tem que estar no lugar até que esse lugar te ensine coisas. Dali, e aí também tem a ver com seus objetivos. O que você quer? Eu quero crescer e ganhar 20% a mais, certo? Essa empresa me permite, ou esse local que eu estou me permite, empreendendo ou não ou estando dentro de uma empresa, me permite crescer, me permite me educar para eu alcançar esses 20%, então eu vou continuar ali. E vou criar minha jornada empreendedora para chegar nesses 20%. Esse lugar não me permite mais crescer, ele não me dá mais ferramentas para eu crescer, não me dá espaço, meu líder não apoia, a empresa não tem a cultura, então eu posso sair dali e empreender em outro lugar. Esse outro lugar pode ser outra empresa, esse outro lugar pode ser uma jornada própria de empreendedorismo. Então, o intraempreendedorismo te ajuda a empreender na própria carreira. Eu acho que é esse o grande ponto para mim, que eu vejo um valor imenso, tanto para a empresa como para a carreira das pessoas. Eu acho que todo mundo tem uma história muito linda para contar. Um pouco do Papo da Paz é isso, né? Que é a gente conseguir contar as histórias das pessoas. Falar em contar as histórias das pessoas, me conta uma curiosidade sua, um hobby, um esporte, um trabalho voluntário, algo que ninguém saberia se não conversasse com você, algo que só você, um programa trash, alguma coisa que você goste, inusitada. Eu sempre brinco, né? 3 verdades e uma mentira. 3 verdades e uma mentira, isso aí. A coisa que eu mais gosto de falar quando me perguntam isso, uma coisa que ninguém sabe sobre você, os lugares que eu já morei. Fale. Eu vou falar 3 lugares. Vamos. E aí você vai falar qual é mentira. Eu já morei no Iraque. Eu já morei em Porto Velho, Rondônia, e eu já morei em Belo Horizonte. Belo Horizonte, sim, porque você é mineira. E Rondônia. É Rondônia, né, que você falou? E Rondônia. Pois eu já morei nos 3. Eu até falei 3 verdades. Nossa Senhora!
Já morei no Iraque, Pazzi, você acredita? Meu Deus, o que você vai fazer Essa no era uma Iraque? curiosidade. Meu pai trabalhava ele trabalhava na Mendes Júnior, e aí a gente acaba, que é uma construtora, né? Sim. E a gente acabou, como a família toda, baixando no Iraque, em Rondônia também por outros motivos. E BH é minha Meu cidade, né? Deus De do natureza. céu. Nossa, essa é muito Garota boa. bomba. Garota bomba. E se você largasse tudo hoje, tudo, mundo profissional, o que você faria da vida? Olha, eu acho que eu estaria muito ligada a essa jornada de carreira das pessoas. Mentorias e tal. Mentorias. Eu falo que eu ia ter minha Kombi com a Bilibili para parar, para rodar pelo mundo e poder atender online as pessoas. A cor da Kombi não escolhi, talvez azul. Azul. Uma Kombi ou qualquer outra coisa nesse sentido aí, para poder acordar onde eu quisesse com a minha doguita e dali começar uma jornada de mentoria online com as pessoas para ajudar nesse processo de carreira. Quem gosta de gente, não tem como. E uma frase que você carrega meio que, sabe aquela frase que todo mundo tem que é um mantra da vida? O meu é essa, tá, gente? Ó, cada um só pode dar o que tem. Esse é meu mantra de vida. E o seu? Até ligado a esse tema, né, que a gente está conversando aqui, e foi uma amiga minha que identificou isso um dia que eu estava conversando sobre carreira, sobre o negócio dela. Ela me deu essa frase de presente. Não ligue para os nãos, tenha certeza dos sims, que você vai receber ao longo da vida. Ai, eu amei. E fala pro pessoal como que você gostaria que eles lembrassem de você hoje, para quem nunca te viu, e levasse uma mensagem de você. Quero que você lembre que a Nay... Eu nem sei, não saberia responder essa questão, assim. Acho que eu sou isso aqui, que vocês assistiram. É uma pessoa que tá sempre inquieta, curiosa, imparável. Né? Por que imparável? Porque imparável, porque eu sou inquieta, né? Então eu tô sempre me educando para o próximo passo. Eu falo que é até um vício isso, né? Então sempre aprendendo e pronta para aprender com as pessoas que estão na minha volta. Então acho que isso é um pouco da minha natureza. Deixa as suas redes sociais pro pessoal, por favor. Então vamos lá, no Instagram, naicorreia.imparável. Olha, o Imparável tá ali como assinatura, e no LinkedIn, Nay Correia, vocês me acham lá. E no podcast do Trends News? No Trends News é @trendsnewstalks, né? Lá no Instagram. A gente vai deixar aqui marcadinho. A gente deixa marcadinho. O Trends News é um coletivo, pessoal, de 17 especialistas e vários convidados. A Pazzi já esteve lá com a gente algumas vezes. Isso. Onde a gente fala do mundo em transformação. Minha jornada lá é bem diversa, é muito multidisciplinar. Isso. Mas a gente tem especialistas em games, em finanças. São diversos temas para vocês acompanharem também aí nas redes sociais do Trends News. Isso. Queria te agradecer, Nay, por ter estado aqui. Eu que agradeço. Quero te dar um copinho do Tive um Papo com a Pazzi. É só para quem sentou nessa cadeira. Que isso, hein, gente? O que tem nessa canequinha aqui eu não conto para ninguém, igual do Jô, né? É um Stanley para ser durável, como a nossa amizade. Que legal, muito obrigada. Para aguentar tudo na vida, o quente, o frio, e para ficar com a gente. E se você gostou, inscreva-se, curte, compartilha, ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais, no Insta, @Pazzi10 e Bluecor Haiti, no YouTube, Papo com a Pazzi, e no nosso LinkedIn também, Patrícia.parente. Olha, e lembre-se, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, um novo episódio para você. Tchau, fica com Deus, até mais. Tchau, pessoal, obrigada. Se você gostou desse episódio e quer acompanhar mais conteúdos como esse, inscreva-se no podcast e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais!